Oi, pessoal. Muitas vezes a gente vive situações bastante confusas, diante das quais nos vemos de mãos atadas a respeito de qual atitude devemos tomar diante delas. E então nos surge aquele desejo de que, se houvesse algum tipo de orientação a respeito, ficaríamos mais seguros ou tranquilos perante tais fatos. No final das contas, sempre buscamos a figura do mestre sábio fora de nós, que na verdade deve ser o reflexo externo daquele que existe dentro de nós, o qual muitas das escolas espiritualistas vão nos dizer que esses acabam entrando em contato conosco muitas vezes através dos sonhos. E então vão nos sugerir determinados métodos de relaxamento e indução do sono, com esse propósito, a serem praticados antes da gente dormir. E confesso que já obtive muitas respostas dessa maneira. A questão do sonho sempre foi um intrigante e grande enigma para a humanidade. Afinal, os sonhos nos trazem mensagens? Seriam eles os contatos com seres, mestres ou guias de outros planos? Seriam contatos com outras almas desdobradas durante o repouso? Seria uma porta de entrada para o nosso inconsciente? Ou simplesmente algum tipo de desfragmentação mental, como aquela dos computadores, com a finalidade de reparação da função cerebral? Fato é que, por mais que a ciência ou a psicanálise e até mesmo a espiritualidade avancem, muitas perguntas ainda permanecem sem respostas, já que muitos sonhos podem até mesmo ser premonitórios ou se referirem a questões coletivas que nada têm a ver com a nossa individualidade, enquanto outros seriam capazes de nos apontar em caminhos e diferentes visões a respeito de alguma questão, capazes de nos conduzir a insights bastante transformadores das nossas vidas, e desse modo atuando como guias, orientadores ou sinais de alerta para determinadas situações. A grande questão, porém, é que não podemos generalizar e achar que todo sonho precisa necessariamente ter um significado ou que seja um contato com além ou algum tipo de mestre, porque isso certamente nos tornaria neuróticos, nos tornaria supersticiosos, já que dentre todas as possibilidades que acabamos de descrever do que seria realmente um sonho, talvez este seja um pouco de tudo e ao mesmo tempo nada disso. Muitos autores vão nos dizer que os sonhos têm etapas, onde vamos lidar tanto com as nossas questões corriqueiras do nosso dia a dia, quanto até mesmo, em estado profundo, entrarmos em contato com o nosso inconsciente, o que em espiritualidade poderia ser traduzido como um contato com o nosso eu maior. Acontece que temos uma parte personalística e essa sempre vai ser muito tendenciosa e vai nos dizer muito mais a respeito das nossas questões cotidianas. Então, vai se revestir de cenários da nossa memória, das situações e pessoas com as quais convivemos, que é o que acaba acontecendo com a grande maioria dos nossos sonhos. Por outro lado, existe também uma parte espiritual em cada um de nós, que está acima das nossas questões personalísticas, com seus julgamentos, conceitos e preconceitos, e portanto é imparcial. E por ser imparcial, nos vai falar através da linguagem figurada, fazendo uso de símbolos e arquétipos mais universais, sendo que tais sonhos acabam sendo os mais difíceis de esquecer pelo fato de nos deixarem intrigados com o que o seu conteúdo estaria querendo nos dizer. Contrariamente aos nossos sonhos corriqueiros, que acabamos esquecendo com o passar do tempo, ou até mesmo pouco tempo depois de despertos. Ocorre que no último dia 30 de dezembro, acabei tendo um desses sonhos que me deixou bastante intrigado, o qual vou compartilhar com vocês neste vídeo como um exemplo prático que será seguido por uma sugestão de abordagem que acredito será bastante útil a todos quando passarem por experiências parecidas ou para aqueles que se interessem no estudo da interpretação onírica. Lembrando que tal sonho não veio do nada, mas sim talvez como uma resposta ou esclarecimento a respeito de uma determinada questão repetitiva que acabou surgindo aqui em muitos dos meus atendimentos, e que talvez por conta disso tenha ficado gravada no meu inconsciente, mas de qualquer maneira acaba sendo bastante ilustrativo para a gente perceber o quanto sonhos desse tipo se diferenciam dos comuns. Então vamos lá.
sonhei com uma tempestade violenta em alto mar, com ventos fortíssimos, muita chuva, raios e trovões. E neste oceano revolto, em meio à borrasca, havia uma embarcação à vela sendo fortemente sacudida entre duas ondas enormes, uma na frente ou à proa e outra atrás ou à popa. Depois disso, eu já estava no convés da embarcação como um espectador, em meio a toda aquela tormenta. E dali me era possível ver que a barca era conduzida por um comandante que estava de olhos vendados por uma máscara. E ao redor dele havia um grupo de pessoas muito autoritárias, arrogantes mesmo, que gritavam ordens e agiam como verdadeiros feitores, acuando a tripulação em direção aos porões do navio para que ali permanecesse. E os membros dessa tripulação, temerosos pela própria vida, em busca da própria salvação, obedeciam aos tais capatazes sem tomar nenhuma atitude. Mas o detalhe interessante é que todos aqueles feitores autoritários eram cegos do olho esquerdo. Porém, em meio a toda essa tribulação, havia um raio de luz que descia do céu até o barco, de onde ecoava uma voz feminina que dizia: "Vocês não podem ficar no porão, é necessário recolher as velas, caso contrário a tempestade destruirá os mastros, tombará a barca e esta não cumprirá o seu destino." A seguir me foi mostrado o porão. E ali as pessoas desesperadamente procuravam se prender na estrutura do barco para se sentirem seguras. E então se amarravam a essa estrutura pelo pescoço, só que ao fazerem isso se enforcavam. E então seus corpos eram separados das cabeças, que restavam atadas às cordas, decorando aquele cenário macabro onde as cabeças aparentemente continuavam vivas. Então no sonho eu me perguntava: mas por que as pessoas não se apercebem disso? E então acordei com uma voz que me dizia: compartilhe este sonho. E despertei bastante intrigado, porém em paz, apesar das fortes imagens que me foram mostradas e que não possuíam relações nem com cenários ou atividades, muito menos situações cotidianas da minha vida pessoal. Por isso, eu acabei o trazendo como exemplo de sonho arquetípico a ser compartilhado, conforme solicitado, dando dicas de possíveis interpretações para vocês. Inicialmente, todo sonho desse tipo vai partir de um cenário. Sempre haverá um cenário inicial. E a leitura dessa paisagem já vai ser o ponto de partida para a nossa análise, porque vai funcionar como uma espécie de mapa ou diagrama do nosso sonho. E aqui, então, nós temos na horizontal a figura da barca sacudida entre duas ondas enormes, como se fossem opostas entre si, nos mostrando como essa questão vai se apresentar no mundo objetivado, que se mostra bastante tumultuado em vista do cenário tempestuoso que envolve todo o acontecimento. E quando a gente fala em barca, estamos nos referindo a uma espécie de transporte coletivo e, portanto, uma questão que envolve algum tipo de grupo ou comunidade, país ou instituição. Se fosse um automóvel, por exemplo, nesse caso já envolveria aspectos pessoais. Então teremos essa barca também como uma alegoria aos aspectos relacionados ao simbolismo do planeta Netuno, pelo fato de caminhar pelas águas nebulosas, que pode se referir a questões místicas e religiosas, por exemplo, onde as pessoas que estão sendo transportadas por essa barca acabam sendo relacionadas às questões uranianas, que vão nos falar a respeito de grupos e ideais. Como Netuno se refere ao mar e Urano se refere ao ar e à eletricidade, percebemos que a ação conjunta desses dois planetas em desarmonia é que vai acabar desencadeando a tempestade, ou seja, existe um clima de conflito entre o barco e a sua tripulação. Além disso, existe uma outra questão subjetiva ou hierárquica que está nos sendo mostrada dentro da seguinte conjuntura. Temos na parte de cima aquela voz divina, na parte intermediária ou convés temos a figura do comandante e seus assistentes, e no porão ou na parte inferior temos a tripulação. E a dinâmica entre tais castas é a seguinte: a voz de cima é abafada pelas vozes daqueles que estão no plano intermediário ou no convés e por isso não consegue chegar até a tripulação.
E o interessante é que estes, que deveriam servir como intermediários, são privados do sentido da visão, sendo que o comandante enxerga, mas está de olhos vendados. Por qual motivo? E os demais são cegos do olho esquerdo, que é justamente aquele que nos conecta com o plano akáshico ou divino. O porão representa o local de refúgio, e sua estrutura saturnina representa a racionalidade, já que é ali que as cabeças ficam presas. Mas cabeça sem corpo não age, e cabeça sem coração não sente. Cabeça somente tem vida. As cabeças atadas apenas à estrutura da barca representam uma ideia ou ideal sem ação, voltado apenas à salvação pessoal da vida ou da própria alma. Quando aquela voz celeste diz: "Vocês não podem ficar no porão, é necessário recolher as velas para que a barca cumpra o seu destino", então precisamos compreender que as velas representam aquilo que conduz a barca movida pelo ar ou pelas ideias, e por isso mesmo podem representar o propósito daquela barca. E que para isso precisam ser recolhidas e reavaliadas para serem retomadas. Caso contrário, a barca sucumbirá pela tempestade e não cumprirá o seu destino. Ou, mesmo sobrevivendo após a tempestade, sem mastros ou com as velas rasgadas, esta acabará perdendo seu rumo. Percebemos que claramente haviam 3 situações para a tripulação. Uma delas, abandonar a barca e se atirar no mar e ser fatalmente tragado pela tempestade. Uma outra seria ficar aprisionada no porão, intimada pelos feitores e ser literalmente decapitada. Enquanto uma terceira seria a de ouvir e acatar aquela voz do céu que conclamava a união de todos a fim de enfrentar a tempestade e recolher as velas naquele momento, para que fossem posteriormente reavaliadas, e deste modo a barca cumpriria seu destino, o que salvaria não apenas a embarcação, mas também toda a tripulação. Curiosamente, este sonho aconteceu no dia 30 de dezembro de 2024, data cuja somatória reduzida nos remete ao número 14, que por sua vez está relacionado ao arcano da temperança, onde temos uma figura angelical feminina jogando água de um jarro para o outro. E voltamos então para aquela barca inicial sendo jogada entre as duas ondas opostas. Sendo essa carta associada ao signo de Escorpião, então percebemos que tal figura feminina está cumprindo o seu trabalho de nos mostrar algo que nos está oculto, e por isso mesmo nem sempre percebemos ou temos consciência. Reparem como tudo dentro desse roteiro apresentado está interligado. Percebam nitidamente que quando deciframos os aspectos dos sonhos partindo da sua estrutura simbólica ou cenário onde ele acontece, observando planos, níveis e polaridades, quantas associações isso nos possibilita, nos levando a uma profunda reflexão, e no final tudo se encaixa e faz sentido. Os sonhos desse tipo não vão nos trazer as soluções. Por isso, podem até nos parecer inicialmente angustiantes, tão logo a gente desperte, mas vão nos colocar como espectadores dos fatos referentes a eles, e então teremos mais clareza e serenidade perante tais acontecimentos. É assim que a nossa mente abstrata conversa conosco. Lembrando sempre que nem todos os sonhos são mensagens do nosso inconsciente, conforme já dissemos. Mas pelas características deste que acabei de descrever, revestido de uma simbologia bastante universal, ainda mais envolvendo planetas transpessoais como Netuno e Urano, e também sociais, como é o caso de Saturno, chegamos à conclusão que este pode tanto se referir ao nosso planeta como um todo, quanto a algum país em especial, ou até mesmo algum grupo ou instituição. Mas é muito claro que a questão envolve fé, ideais e espiritualidade. Lembrando que estamos entrando num período de mudança de eixo nodal, que vai ficar nos próximos 18 meses apontando de Virgem para Peixes, onde seremos obrigados a rever nossos sonhos e ideais de uma outra maneira. Resta aqui a minha pergunta final do sonho: mas por que as pessoas não se apercebem disso? Do óbvio que seria ouvir a voz de cima, e acabam presas pela cabeça na estrutura do barco, pensando que esta estrutura seja o barco? Simples,
porque a voz dos feitores não permite que a tripulação ouça aquela outra vinda do céu, como reflexo da voz interior de cada um, visto que nem eles possuem essa conexão por serem cegos do olho esquerdo, embora nos façam acreditar o contrário. E tais feitores nada mais são do que a vaidade e o desejo de domínio daqueles que se colocam como intermediários entre o divino e o homem e que estabelecem normas cegas como condição indispensável para que tal comunhão possa acontecer, visando apenas a manutenção do próprio poder em detrimento do progresso da humanidade. E este sonho nos conclama que prestemos atenção e reflitamos a respeito disso, procurando a resposta sempre dentro de nós, a partir do momento em que nos conectamos com aquilo que está verdadeiramente em cima. E tal conclusão vale para tudo, em todos os setores e em todos os momentos. É isso aí então, pessoal. Fica aqui mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve, amor, verdade, justiça. E até a próxima.